Durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris, no dia 27 de julho, um dos eventos mais estranhos e até mesmo blasfemos ocorreu. Muitos cristãos, eu inclusive, ficaram ofendidos com a zombaria flagrante da fé cristã. A cerimônia, que deveria ser uma celebração de união internacional e espírito esportivo, acabou se tornando uma plataforma para desrespeitar o cristianismo. Isso me faz questionar o que se passa na mente dos organizadores. De todos os temas possíveis para uma cerimônia de abertura, por que escolheram atacar o cristianismo? Este vídeo será um pouco diferente do conteúdo usual deste canal. Vamos revisar alguns artigos de notícias e postagens nas redes sociais para discutir o que aconteceu e por que causou tanto alvoroço na comunidade cristã. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, que será lançado no dia 5 de agosto. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você também receberá um livro digital gratuito. Não perca essa oportunidade única. No centro da controvérsia está a representação de uma drag queen da Última Ceia. A cerimônia incluiu um segmento altamente polêmico, apresentando drag queens recriando a icônica pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Esta cena, que possui um profundo significado para cristãos de todas as denominações, retrata a última refeição de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação. A escolha de representar um momento tão sagrado, de forma tão irreverente, foi um golpe doloroso para muitos crentes, causando uma onda de indignação e protestos. Vamos explorar os detalhes desse incidente e as reações que ele provocou, além de refletir sobre as implicações dessa escolha na percepção pública do cristianismo e na nossa sociedade atual. A crucificação foi usada de uma maneira que muitos consideraram desrespeitosa e ofensiva. Para os cristãos, a Última Ceia ocorreu momentos antes dos eventos mais cruciais da história cristã: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos são o alicerce da nossa fé, pois, sem o sacrifício de Jesus, não haveria salvação. A Última Ceia é profundamente comovente e significativa porque, durante essas últimas horas, Jesus, nosso Salvador, cujo nome significa Deus é salvação ou o Senhor salva, compartilhou uma refeição íntima com seus discípulos. Esses momentos antes de sua prisão estão repletos de ternura e propósito, lembrando-nos que Jesus enfrentou o sofrimento e a morte voluntariamente para nos oferecer a vida eterna. Ele se entregou de bom grado, e os eventos da Última Ceia nos mostram isso claramente. As ações e palavras de Jesus durante a Última Ceia servem como um lembrete tocante de seu papel como nosso Salvador e das incríveis medidas que ele tomou para cumprir o plano de Deus para a nossa redenção. Ver um evento tão sagrado sendo zombado aqui na França é profundamente doloroso. O que consideramos tão caro e precioso foi tratado com desrespeito flagrante. Testemunhamos mais de uma dúzia de drag queens recriando essa cena icônica de maneira irreverente, o que causou uma grande indignação entre os cristãos. Este ato de desrespeito não apenas feriu os sentimentos dos crentes, mas também levantou questões sobre a tolerância e o respeito pelas crenças religiosas em eventos públicos. É lamentável ver que, em um evento destinado a promover a unidade e a celebração, houve espaço para a desvalorização de algo tão fundamental para a fé cristã. Os performers posaram em um tableau ambientado contra o rio Sena, imitando a imagem de Jesus e seus 12 apóstolos. Para piorar a situação, uma mulher vestida com um manto azul e um grande halo prateado
estava no centro, intensificando ainda mais a zombaria da representação do Nosso Senhor. Essa representação tocou fundo em muitos cristãos, que sentiram que isso banalizou o sacrifício de Jesus e a seriedade desse evento sagrado para a nossa fé. Até figuras proeminentes, como Elon Musk, criticaram essa exibição, chamando-a de extremamente desrespeitosa para os cristãos. A reação negativa de várias celebridades destaca a desaprovação generalizada desse ato. Não é comum vermos uma resposta tão unificada de pessoas de diferentes origens, o que apenas sublinha a gravidade da ofensa sentida pela comunidade cristã. Outro segmento perturbador apresentou um homem pintado da cabeça aos pés de azul, adornado com flores e frutas e usando uma barba peculiar. Segundo os organizadores, isso era uma interpretação do deus grego Dionísio. No entanto, para muitos, pareceu uma zombaria da refeição sagrada, diminuindo seu significado e adicionando ainda mais desrespeito. Essa representação parecia fora de lugar e desnecessária, especialmente no contexto de um evento que deveria promover a unidade e o respeito entre nações e culturas. A cerimônia de abertura, que deveria ser um momento de celebração e união, foi marcada por esses momentos de controvérsia e desrespeito. Para a comunidade cristã, esses atos não foram apenas ofensivos, mas também um reflexo da falta de consideração pelas crenças religiosas em um evento global. Ver a última ceia, um momento de profundo significado espiritual, ser tratado com tamanha irreverência, é uma afronta que dificilmente será esquecida. A reação unânime de desaprovação demonstra a importância de respeitar todas as crenças religiosas e a necessidade de promover um verdadeiro espírito de união e respeito em eventos internacionais. A cerimônia também incluiu uma homenagem bizarra a Maria Antonieta, a última rainha da França antes da Revolução Francesa. Performers vestidos como ela desfilaram, destoando completamente da mensagem de união e amizade internacional que as Olimpíadas devem representar. Além disso, houve uma representação que muitos acreditam simbolizar o quarto cavaleiro do Apocalipse. Para aqueles que talvez não saibam, o quarto cavaleiro, descrito no livro de Apocalipse, simboliza a morte e traz destruição generalizada. Esse personagem foi retratado por um cavaleiro armado, montado em um cavalo metálico brilhante, atravessando a água, acrescentando um tom ainda mais sombrio e sinistro à cerimônia. Apocalipse 6:8 diz: "E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra." A imagética utilizada aqui não foi apenas perturbadora, mas também inadequada para um evento que deveria inspirar esperança e unidade. Agora que informei você sobre os eventos que ocorreram, fica claro que essa cerimônia foi profundamente perturbadora. Pegar um evento completamente não relacionado a Jesus Cristo e usá-lo para zombar do cristianismo em um palco global é chocante. Na memória recente, não consigo lembrar de uma zombaria maior ou mais premeditada do que esta. Ver uma celebração mundial ser transformada em uma plataforma para desrespeitar a fé cristã é algo que nos faz questionar os limites do respeito e da sensibilidade em eventos públicos. Esta cerimônia, que deveria promover a paz e a camaradagem, acabou se tornando um espetáculo de controvérsias e ofensas, destacando a necessidade urgente de respeitar todas as crenças e tradições religiosas. A comunidade cristã, ferida por essas representações, espera que futuros eventos globais aprendam com este incidente e se esforcem para incluir e respeitar a diversidade religiosa e cultural de todos os participantes.
De todos os temas e enfoques possíveis, os organizadores escolheram este. Vivemos em um mundo onde as pessoas não temem mais a Deus, onde zombar do Senhor Jesus Cristo está se tornando cada vez mais comum. Irmãos e irmãs, não subestimem o que presenciaram durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Isso é uma afronta séria à nossa fé e um sinal dos tempos em que vivemos. Estamos nos últimos dias e Jesus está voltando em breve. Assistir a essa cerimônia me lembrou do versículo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e apenas poucos a encontram. Mateus 7, 13, 14. Ao observar esse evento, percebi que essas pessoas estão trilhando o caminho largo do qual Jesus falou, e ainda assim parecem completamente inconscientes do rumo que estão seguindo. Este versículo nos ensina que há dois caminhos na vida: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é fácil de encontrar e muitas pessoas passam por ele. É o caminho do mundo, que leva à destruição. É um caminho que permite que você carregue seus pecados, viva na carne, na luxúria e no orgulho da vida. O caminho estreito, por outro lado, é difícil de encontrar e ainda mais difícil de seguir. Requer renúncia, humildade e uma verdadeira busca pela santidade e pela vontade de Deus. A escolha dos organizadores de usar um tema que zomba da fé cristã não é apenas desrespeitosa, mas também um reflexo de como a sociedade se afastou dos valores espirituais e morais. O evento que deveria promover a união e o respeito entre as nações se transformou em um espetáculo de controvérsias e ofensas, lembrando-nos da importância de permanecermos firmes em nossa fé e vigilantes contra as influências negativas do mundo. Devemos continuar a pregar o Evangelho, a ensinar sobre o caminho estreito e a viver de maneira que honre a Deus, mesmo em um mundo que cada vez mais se desvia dos princípios divinos. Este incidente serve como um lembrete poderoso de que precisamos estar preparados para a vinda de Cristo e manter nossos olhos fixos na verdade do Evangelho. Que possamos ser luz em meio às trevas e exemplos de fé verdadeira e inabalável. O caminho estreito, por outro lado, é mais difícil de encontrar e poucas pessoas entram por ele. Esse é o caminho de Deus e leva à vida. O caminho estreito exige algo de nós, que deixemos nossa bagagem para trás. Essa bagagem inclui nossos pecados, nosso orgulho, nossa luxúria, nossa inveja e muito mais. Não podemos trazer essa bagagem conosco no caminho estreito. Devemos deixá-la para trás se quisermos entrar pela porta estreita. Para deixar nossa bagagem para trás, precisamos nos aproximar da porta estreita com uma atitude de arrependimento. Arrependimento significa reconhecer nossos pecados e nos afastar deles. Devemos confessar nossos pecados a Deus e pedir seu perdão. Só então podemos deixar nossa bagagem para trás e entrar pela porta estreita. Também devemos nos aproximar da porta estreita com um espírito de humildade. Humildade significa reconhecer nossa necessidade de Deus. Percebemos que não podemos passar pela vida sozinhos, precisamos da ajuda de Deus e de sua graça. Somente quando estamos humildes e quebrantados é que podemos verdadeiramente entrar pela porta estreita. Há um perigo em nos compararmos com outros que se denominam cristãos. É fácil cair na armadilha de nos compararmos com outros que se rotulam como cristãos. No entanto, isso é perigoso e contraproducente, pois vivemos em uma geração de um evangelho diluído. Um cristianismo diluído que permite às pessoas viverem em seus pecados. Um evangelho diluído que não exige arrependimento, humildade ou transformação verdadeira. Este tipo de evangelho não nos leva pelo caminho estreito que leva à vida. Pelo contrário,
nos deixa confortáveis em nossa bagagem e nos impede de experimentar a verdadeira libertação e redenção que Jesus oferece. Precisamos resistir à tentação de buscar comparações superficiais e, em vez disso, focar em nossa caminhada pessoal com Deus, buscando sempre o arrependimento sincero e uma vida transformada pela graça de Deus. O caminho estreito é difícil, mas é o único que leva à verdadeira vida. É um caminho que nos chama a deixar para trás tudo o que nos impede de seguir a Cristo plenamente. Requer um compromisso genuíno e um coração disposto a ser moldado e purificado pela verdade do Evangelho. Ao trilhar esse caminho, encontramos a verdadeira paz, alegria e a promessa de vida eterna com nosso Senhor. Justiça e santidade são exigências que não podem ser negligenciadas. Pare de se comparar com outros que se autodenominam cristãos, pois vivemos em uma geração de evangelho diluído, um cristianismo superficial onde as pessoas vivem vidas contrárias à palavra de Deus. Esses cristãos interpretam e distorcem as Escrituras para satisfazer seus próprios desejos pecaminosos. Pare de se comparar com outros cristãos e compare-se com a palavra de Deus. Examine-se. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo desafia os cristãos de Corinto a se examinarem e considerarem se são verdadeiramente seguidores de Cristo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A menos que, é claro, vocês não passem no teste. Este é um questionamento sério que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Sou realmente um cristão? É fácil presumir que somos cristãos simplesmente porque crescemos em um lar cristão, frequentamos a igreja regularmente ou temos um vasto conhecimento da Bíblia. No entanto, Paulo nos lembra que ser cristão é mais do que seguir rituais ou ter conhecimento bíblico. Ser cristão envolve ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, viver de acordo com seus ensinamentos e permitir que sua presença transforme nossas vidas. A verdadeira fé cristã não se baseia apenas em aparências externas ou em tradições familiares, mas em uma transformação interna genuína. Significa reconhecer nossos pecados, buscar arrependimento sincero e viver uma vida que reflete os valores e princípios do Evangelho. Devemos nos examinar continuamente, testar nossas motivações e ações e garantir que estamos realmente seguindo a Cristo e não apenas seguindo as expectativas sociais ou religiosas. Além disso, vivemos em tempos onde a mensagem do Evangelho muitas vezes é diluída para se adequar aos desejos mundanos. Precisamos estar atentos e discernir a verdade da palavra de Deus, rejeitando interpretações que deturpam seu significado para justificar comportamentos contrários à vontade de Deus. Somente assim poderemos manter a pureza de nossa fé e caminhar no caminho estreito que leva à vida. A exortação de Paulo nos chama a uma reflexão profunda e constante sobre nossa fé. Precisamos nos perguntar: nossas vidas refletem verdadeiramente o caráter de Cristo? Estamos vivendo de acordo com a verdade do Evangelho? Ou nos deixamos influenciar por um cristianismo superficial e conveniente? Que possamos buscar uma fé autêntica, fundamentada na palavra de Deus, e viver de maneira que glorifique a Ele em todas as áreas de nossas vidas. Ter um relacionamento genuíno com Jesus Cristo envolve confessar nossos pecados e entregar nossas vidas a Ele. Isso significa percorrer o caminho estreito. Mas como podemos saber se estamos verdadeiramente salvos? Paulo nos instrui a testar a nós mesmos. Isso implica examinar nossos corações e ações para ver se estão alinhados com a vontade de Deus. Estamos dispostos a viver uma vida que agrada a Deus? Estamos buscando servi-lo de todo o coração? Estamos crescendo em nossa fé e no amor pelos outros? Nosso Senhor nos falou sobre dois caminhos, a porta larga e a estreita.
A porta larga é um caminho que todos veem e que a maioria das pessoas escolhe. É fácil, confortável e muito frequentado. É um caminho onde se tem muita companhia, onde seremos amados, aceitos e adorados pelo mundo. É um caminho repleto de prazeres ilícitos que não duram. No entanto, esse caminho não exige arrependimento, autonegação, sacrifício ou sofrimento da maneira que o outro caminho exige. É um caminho que rejeita Cristo. Jesus nos alerta que este caminho leva à destruição eterna, um julgamento que é real e inevitável. É assustador pensar que este é o caminho que a maioria das pessoas está trilhando, um caminho que leva à destruição. Por outro lado, o caminho estreito é difícil de encontrar e poucos escolhem segui-lo. Este é o caminho de Deus e leva à vida eterna. Requer que deixemos nossa bagagem para trás, nossos pecados, nosso orgulho, nossa luxúria, nossa inveja e muito mais. Não podemos trazer essa bagagem conosco se quisermos entrar pela porta estreita. Para trilhar o caminho estreito, devemos ter uma atitude de arrependimento, reconhecendo nossos pecados e nos afastando deles. Devemos confessar nossos pecados a Deus e pedir seu perdão. Somente assim podemos deixar nossa bagagem para trás e entrar pela porta estreita. Além disso, devemos nos aproximar da porta estreita com um espírito de humildade, reconhecendo nossa necessidade de Deus. Percebemos que não podemos atravessar a vida sozinhos. Precisamos da ajuda e da graça de Deus. Apenas quando estamos verdadeiramente quebrantados, podemos entrar pela porta estreita. Há um perigo em nos compararmos com outros que se dizem cristãos. É fácil cair na armadilha de medir nossa fé pela dos outros, mas isso é perigoso e contraproducente. Vivemos em uma era de evangelho diluído, um cristianismo superficial que permite que as pessoas vivam em seus pecados. Um evangelho diluído que não exige arrependimento, humildade, justiça ou santidade. Devemos parar de nos comparar com outros cristãos e nos comparar com a palavra de Deus. Examine-se. Em 2 Coríntios 13, 5, Paulo desafia os cristãos de Corinto a se examinarem e considerarem se são verdadeiramente seguidores de Cristo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A menos que, é claro, vocês não passem no teste. Este é um questionamento sério que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Sou realmente um cristão? É fácil presumir que somos cristãos simplesmente porque crescemos em um lar cristão, frequentamos a igreja regularmente ou temos um vasto conhecimento da Bíblia. No entanto, Paulo nos lembra que ser cristão é mais do que seguir rituais ou ter conhecimento bíblico. Ser cristão envolve ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, viver de acordo com seus ensinamentos e permitir que sua presença transforme nossas vidas. A verdadeira fé cristã não se baseia apenas em aparências externas ou em tradições familiares, mas em uma transformação interna genuína. Significa reconhecer nossos pecados, buscar arrependimento sincero e viver uma vida que reflete os valores e princípios do Evangelho. Devemos nos examinar continuamente, testar nossas motivações e ações e garantir que estamos realmente seguindo a Cristo e não apenas seguindo as expectativas sociais ou religiosas. Além disso, vivemos em tempos onde a mensagem do Evangelho muitas vezes é diluída para se adequar aos desejos mundanos. Precisamos estar atentos e discernir a verdade da palavra de Deus, rejeitando interpretações que deturpam seu significado para justificar comportamentos contrários à vontade de Deus. Somente assim poderemos manter a pureza de nossa fé e caminhar no caminho estreito que leva à vida. A exortação de Paulo nos chama a uma reflexão profunda e constante sobre nossa fé. Precisamos nos perguntar: nossas vidas refletem verdadeiramente o caráter de Cristo? Estamos vivendo de acordo com a verdade do Evangelho
ou nos deixamos influenciar por um cristianismo superficial e conveniente. Que possamos buscar uma fé autêntica, fundamentada na palavra de Deus, e viver de maneira que glorifique a Ele em todas as áreas de nossas vidas. As pessoas estão completamente alheias ao destino dessa estrada larga. Permita-me contar uma das maiores mentiras de Satanás, que ele conseguiu fazer a sociedade acreditar. Não só a sociedade, mas também algumas igrejas foram iludidas por essa mentira. A mentira é simples. A maioria das pessoas são boas e as pessoas boas vão para o céu. Isso é uma mentira, porque o requisito para entrar no céu não é ser uma boa pessoa, de acordo com os padrões sociais. O requisito para entrar no céu é percorrer o caminho estreito, passar pela porta estreita. A porta estreita, por outro lado, é o próprio Cristo. É somente através de Cristo e de sua obra na cruz que podemos ser perdoados e bem-vindos no caminho da vida. Esse caminho é difícil, exigindo arrependimento, autonegação, sacrifício e sofrimento. É um caminho menos trilhado, pois poucos escolhem se humilhar, se arrepender e seguir a Cristo. O caminho estreito é uma pessoa, e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não é encontrada ao seguir um conjunto de regras ou ao realizar boas ações, mas em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Em João 14,6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Jesus não disse, "Eu sou um dos caminhos" ou "Eu sou uma das verdades." Ele disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Ele é a porta estreita que conduz ao caminho da retidão. Quando entendemos isso, percebemos que nossa salvação não depende de nossas boas ações, mas sim de um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. A verdade é que muitas pessoas acreditam que ser uma pessoa boa, conforme os padrões do mundo, é suficiente para alcançar o céu. No entanto, os padrões de Deus são muito diferentes. Deus exige uma transformação interna, um verdadeiro arrependimento e uma vida dedicada a seguir seus ensinamentos. O caminho estreito representa essa transformação e compromisso. Seguir o caminho estreito significa muitas vezes nadar contra a correnteza do mundo, enfrentar desafios e resistir às tentações que nos afastam de Deus. Requer uma fé inabalável e um coração disposto a obedecer a Deus, mesmo quando isso não é popular ou fácil. Devemos lembrar que o caminho largo, embora atraente e fácil, leva à destruição. Satanás usa mentiras para desviar as pessoas do verdadeiro caminho, fazendo-as acreditar que podem alcançar a salvação através de suas próprias forças ou por serem simplesmente boas aos olhos da sociedade. Portanto, é crucial que compreendamos e aceitemos que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Devemos buscar um relacionamento íntimo com Ele, arrependendo-nos de nossos pecados e confiando na sua graça e misericórdia. Só assim podemos caminhar pela porta estreita e encontrar a verdadeira vida que Ele promete. A verdadeira fé em Jesus não é um simples conjunto de crenças ou rituais. É um relacionamento vivo e ativo com o Salvador, que transforma a nossa vida e nos guia pelo caminho estreito que leva à eternidade com Deus. Que possamos sempre lembrar disso e viver de acordo com essa verdade, rejeitando as mentiras do mundo e abraçando a esperança que temos em Cristo.